Olá, pessoal! Então vamos para a nossa primeira semana aí de aula de matemática do PET volume 2. Na aula de hoje a gente vai relembrar um pouquinho sobre potência de base 10 e ver união e interseção de conjuntos. Então vamos. As potências de base 10 são formadas pelo algarismo 1 seguido do número de zeros da quantidade do número que for o expoente. O expoente nós temos aqui, por exemplo, 10 é nossa base e esse número pequenininho que fica aqui é o expoente. Se quisermos representar a potência de 10 elevado a 25, teremos o número 1 seguido de 25 zeros. Portanto, a potência de 10 elevado a n é formada pelo algarismo 1 seguido de n vezes o número que for aqui o nosso expoente. Aí, seguido de zeros, o número que for expoente. O primeiro exemplo que a gente tem aqui é 10 elevado a zero. Toda potência elevada a zero, independente se a base for 10 ou não, o resultado é sempre 1. Agora, 10 elevado a 1. Da mesma forma, toda potência elevada a 1, a resposta é a base. Seguindo o nosso raciocínio aqui de potência de base 10, então vai ser 1, como o expoente é apenas 1, então apenas um zero. 10 elevado ao quadrado, então é o algarismo 1, seguido de 2 zeros. 10 elevado ao cubo, o algarismo 1, o expoente é 3, então 3 zeros. 10 elevado à quarta potência, o algarismo 1, seguido de 4 zeros. 10 elevado à quinta potência, então o 1, seguido de 5 zeros. E assim sucessivamente. Então é sempre 1 seguido da quantidade de zeros que for o expoente. Isso só serve para potência de base 10. Se tivermos o expoente negativo, ou seja, a base for 10 e o expoente for um número acompanhado do sinalzinho de menos, aí ele é um expoente negativo. Basta que coloquemos esse resultado no denominador. Então, o que é o denominador? É a parte que fica aqui embaixo de uma potência cujo numerador é sempre 1. Então, a parte de cima é sempre 1, a parte de baixo vai ser o nosso 10. Quando eu faço essa inversão aqui, esse expoente que era negativo, automaticamente ele se torna positivo. Podemos ainda escrevê-lo na forma decimal, sendo que o número do expoente indica a quantidade de dígitos após a vírgula. Então, vamos ver exemplos aí. Se eu quiser fazer na forma, colocar como forma de fração, tem aqui, ó, 10 elevado a menos 1. Então, falou lá que é sempre 1 no numerador e o 10 no denominador. Quando eu faço essa inversão, esse 1 aqui que é negativo, ele se torna positivo. Então, vai ficar 1 dividido por 10 elevado a 1 é 10. Quando vocês pegam 1 e dividem por 10, dá 0,1. Se quiserem fazer na forma decimal de uma vez, tem aqui, ó, 10 elevado a menos 2. A gente vai sempre colocar aqui, ó, 0 e vírgula. Não esqueçam que a gente está vendo potência de base 10. Então, 0 e vírgula. O expoente não é menos 2? Então, depois da vírgula, tem que ter 2 algarismos. E o último algarismo é sempre 1. Então, se eu tenho que ter 2, antes do 1 eu vou colocando zeros. Então, vai ficar 1, são só 2 números, então o último é sempre 1. Aqui, 10 elevado a menos 3. Então, 0 e vírgula, o expoente 3, né, negativo, então 1, 2, 3. Se eu tiver aqui 10 elevado a menos 8, então 0, vírgula. Aí aqui eu tenho que ter 8 algarismos e o último é sempre 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem um exemplo aqui, ó. Transforme os números abaixo em potência de base 10. Então, vou fazer uma multiplicação em que a gente vai ter que aparecer a base 10.
Aqui a gente tem um número na forma decimal. Toda vez que o número estiver na forma decimal, esses dois aqui são iguais, não vou repetir não. Toda vez que o número estiver na forma decimal, o expoente é negativo. Então vamos lá. O número que a gente consegue tirar aqui é o número 5 vezes 10. Agora vamos achar o expoente. Se o número está na forma decimal, automaticamente ele é negativo. Agora eu vou contar quantos números tem depois da vírgula e a quantidade de números que tiver depois da vírgula é o nosso expoente. 1, 2, 3, 4. Então, o nosso expoente é 4. O próximo exemplo que a gente tem aqui não tem vírgula. Então, não é decimal. Se não é decimal, o nosso expoente é positivo. Então, vou pegar o número que a gente tem, que é 4 vezes 10, e contar quantos zeros tem depois do nosso 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o nosso expoente é 7. Aqui o número que a gente tem é 5 vezes 10. Vamos ver quantos zeros tem depois do 5. 1, 2, 3, 4. Então, nosso expoente é 4. Positivo, porque não está na forma decimal. Aqui a gente tem... Vamos fazer aqui 1, 2, certo? Só que a gente viu na primeira aula do PET volume 1, notação científica. E a gente viu que o número que fica antes da vírgula, ele tem que ser entre 1 e 9. Então, se eu tenho esse número aqui, para colocar a vírgula vai ser onde? Aqui no 1, certo? Porque se eu colocar aqui, vai ser 15. Aí 15 é maior que 9. Então, fica 1,594 vezes 10. Aí a minha vírgula está aqui, não é? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, meu expoente é 5. Aqui está na forma decimal. Logo, meu expoente vai ser negativo. Da mesma forma, se eu colocar a vírgula aqui, vai para 26. 26 é maior que 9, não pode. Então, tem que ficar no 2. Então, 2,65 vezes 10 elevado a menos, porque é decimal. Aí, vamos ver quantas casas que a vírgula andou para ela vir parar aqui. Ó, 1, 2, 3. Ela está aqui. Então, elevado a menos 3. Então, vamos ver multiplicação e divisão com potências de base 10. Deixa eu colocar parêntese aqui. Na multiplicação, efetua-se a multiplicação entre os números que antecedem as potências. No caso aqui, a gente tem o 9 e o 3. E também multiplicam-se as potências de base 10, pelo modo simplificado. O que é isso? A gente vai conservar a base. Quando o sinal entre elas for de multiplicação, a gente adiciona os expoentes, a gente soma os expoentes. Então, vamos lá. Os números que antecedem aqui as bases são 9 vezes 3, que multiplica nossas bases aí, que é 10 elevado a 7 vezes 10 elevado a 3. Aí a gente vai multiplicar aqui, ó. 9 vezes 3, 27. Bases iguais. Conservo a base. O sinal entre elas é de multiplicação. Toda vez que o sinal entre elas for de multiplicação, a gente soma, a gente adiciona os expoentes. Então, 7 mais 3, 10. Só que nós temos aqui 27. Se a gente for colocar como notação científica, 27 é maior que 9. Então, fica 2,7 vezes 10. Quando eu passei a vírgula para cá, aumentou 1. Então, 10 mais 1, 11. O segundo exemplo aqui é praticamente igual ao primeiro, só que o nosso expoente 7 lá era positivo e aqui era negativo. Aí a gente vai ver a diferença.
Então, multiplicamos os números que antecedem as bases. Então, 9 vezes 3. E multiplica aqui, né? 10 elevado a menos 7 vezes 10 elevado a 3. 3 vezes 9, 27. Conservo as bases. Menos 7 mais 3. Nós temos sinais diferentes. Então, a gente conserva a base e conserva-se o sinal do número maior, do maior módulo, e subtrai. Então, do maior a gente tira o menor. 7 a gente tira 3, fica com 4. Como a gente vai pôr na forma de notação científica, a mesma coisa. Vai ficar 2,7 vezes 10. Era 1, porque eu voltei. Fui com a vírgula uma casa, menos 4. 1 menos 4, menos 3. Agora vamos ver a divisão. Efetua-se a divisão entre os números que antecedem a potência e também divide-se as potências de base 10 pelo método simplificado, que a gente conserva a base, e no caso nosso é 10, que as bases têm que ser iguais, e subtrai-se os expoentes. A gente vai diminuir esses expoentes que a gente tem. Então, vamos lá. Os números que antecedem é 9 dividido por 3, que multiplica nossas bases aí, que é 10 elevado a 7, dividido por 10 elevado a 3. Então, efetuando aqui, nós temos 9 dividido por 3, que é 3 vezes 10. Quando as nossas bases forem iguais e entre elas tiver um sinal de divisão, a gente subtrai os expoentes. Então, vai ficar 3 vezes 10 elevado a 7 menos 3, 4. Aqui o nosso expoente é negativo, então a gente vai fazer a mesma coisa. 9 dividido por 3, que multiplica aqui 10 elevado a menos 7, dividido por 10 elevado a 3. Então, 9 dividido por 3 é 3, vezes 10 elevado a menos 7, como o sinalzinho é de divisão, menos 3. Então, é 3 vezes 10 elevado a menos 7 menos 3, tem sinais iguais. Sinais iguais, a gente conserva o sinal e soma. Então, menos 10. Vamos ver agora união e interseção de dois ou mais conjuntos. A união de dois conjuntos A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B. Então, é a gente pegar todos os elementos do conjunto A e juntar com todos os elementos do conjunto B. Se por acaso os elementos tiver algum igual, a gente só pega ele uma vez. Já a interseção de A com B pode ser dita como o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e a B. Por quê? A interseção são só os elementos em comum aos dois conjuntos ou mais, né? Pode ter mais de dois conjuntos. Então, se eu tenho dois conjuntos, a união deles são todos os elementos. E a interseção são os elementos comuns, são os elementos que pertencem a um e ao outro. A união a gente representa por esse símbolozinho aqui. E a interseção por esse aqui. Se eu tiver aqui, por exemplo, um conjunto A formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6. E um conjunto B formado por 3, 4, 5, 6, 7 e 8, por exemplo. E pedir para vocês A união com B. Eu quero a união entre os conjuntos A e B. Então, é a gente pegar todos os elementos do conjunto A com todos os elementos do conjunto B. Só que os que forem iguais, a gente só pega uma vez. Então, a gente tem 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 e 8. E a interseção entre o conjunto A e B são os elementos que pertencem aos dois, os elementos comuns aos dois. Nos dois nós temos o 3, nós temos o 4, nós temos o 5 e nós temos o 6. A gente tem um outro exemplo aqui, ó. Encontre o conjunto união e o conjunto interseção de A e B nos casos abaixo. Então, o conjunto A é A, B e C, e o conjunto B é C e D. Então, A união com B, a gente pega todos os elementos do A com os do B. Então, vai ser A, B, C e D. E A interseção com B são os elementos que pertencem aos dois conjuntos. Quem pertence aos dois conjuntos é apenas o elemento C. Mais um exemplo aqui, exemplo 2. A gente fez o exemplo 1, agora vamos ao 2. Dos 42 alunos de uma sala do primeiro ano do ensino médio, então a gente tem aqui um primeiro ano do ensino médio, 42 alunos. 37 deles foram aprovados em matemática. Então, 37 desses alunos foram aprovados em matemática, 32 foram aprovados em matemática e em português, e 36 foram aprovados em língua portuguesa. Quantos alunos foram aprovados em apenas uma das matérias? Então, vamos resolver aqui. Aqui a gente tem o que a gente chama de diagrama de Venn, que a gente representa os conjuntos. Então, nesse primeiro conjunto aqui, ó, nesse conjunto aqui, a gente tem os alunos aprovados em matemática, e nesse outro conjunto aqui a gente tem os alunos aprovados em língua portuguesa. Para começar, se vocês não soubessem que existiam esses números aqui, a gente começa aqui pela interseção. Qual que é a interseção? São os alunos que foram aprovados em matemática e em língua portuguesa. Foram 32 alunos aprovados em matemática e em língua portuguesa. Como eles pertencem aos dois conjuntos, eles ficam aqui, vocês estão vendo, né? Que esse aqui é língua portuguesa e esse aqui também é matemática. Então, vamos ver quantos alunos foram aprovados somente em matemática. São quantos alunos aprovados em matemática? 37. Então, eu pego aqui 37 menos a interseção, que é 32, vai dar 5. Aí, para a gente saber, os alunos aprovados em língua portuguesa foram 36. 36 menos a interseção, que é 32, vão dar 4. Aí vem aqui o passo a passo, gente. Colocamos o valor da interseção, que é 32, subtraímos os alunos aprovados em matemática pela interseção, que é 32, colocamos o resultado aqui. Subtraímos os alunos aprovados em língua portuguesa pela interseção e colocamos o resultado, que é 4. Agora, subtraímos o total de alunos pelos números encontrados. Nós sabemos que o total de alunos são 42, certo? Aí pediu aqui, subtrair. Então, a gente tem 42 menos 32, que é a interseção, menos 5 em matemática e menos 4 em língua portuguesa. 42 menos 32, 10. 10 menos 5, 5. E 5 menos 4, 1. Então, esse 1 aqui está fora dos conjuntos porque ele não faz parte de nenhum. Aí tá, respondendo a questão, temos 5 alunos aprovados em matemática e 4 alunos aprovados apenas em língua portuguesa. Portanto, 9 alunos foram aprovados apenas em uma matéria, porque 5 em matemática e 9 em língua portuguesa.